Bem-vindos ao canal, este é o 15º episódio sobre Bernadette, a Santa de Lourdes. Mas a vida de Bernadette Soubirous não termina com a última aparição. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu com a menina entre os anos 1858 a 1879, quando Bernadette tinha, portanto, entre os 14 e os 35 anos de idade. No início das aparições, tudo foi muito difícil para Bernadette e sua família, como nós já vimos aqui em vários episódios dessa série. Eles enfrentaram a dúvida, o desrespeito, a calúnia, o descrédito e o desprezo. Era a família, a polícia, a medicina, os amigos e até mesmo a igreja. Todos duvidavam de Bernadette e parecia que o mundo todo queria castigar a menina por ela ter sido a escolhida pelo céu para ser testemunha da Virgem Santíssima. Por causa dos milagres e visões, a fama de Bernadette se espalhou e muitas pessoas vinham procurá-la de todas as partes do mundo. A menina não podia mais sair de casa sem que ela fosse seguida por uma enorme multidão de curiosos. Ela não podia nem mesmo ir à missa sem ser notada, pois à porta de sua casa havia ali uma multidão permanente de pessoas que lhe queriam falar, tocar, ouvir a sua voz ou simplesmente olhar para ela. Nesse período, Bernadette ainda pensava que após as aparições, sua vida voltaria a seguir um curso normal e ela poderia finalmente seguir com sua vida como as outras adolescentes de sua época. Ela vai descobrir que sua vocação era mesmo servir aos enfermos. E para fugir à curiosidade geral, em 1860, com 16 anos, ela se internou no Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers. Era esse um hospital que havia ali mesmo na cidade de Lourdes. Essa foi a maneira que o abade Peyramale e as religiosas de Nevers encontraram de preservar a menina do assédio dos curiosos. Ali no hospital, Bernadette recebeu aulas, aprendeu a ler e também a escrever. Em 1861, ela escreveu do próprio punho o primeiro relato das aparições. Em 1862, quando ela tinha 18 anos, o Monsenhor Lawrence, que era o bispo de Tarbes, ele declara pública e oficialmente a veracidade do relato de Bernadette. Em julho de 1866, quando Bernadette tinha 22 anos de idade, ela iniciou o noviciado no convento de Sainte-Gildard, ali na cidade de Nevers. E foi nesse mesmo ano que Bernadette perdeu a sua mãe, a senhora Luísa Casterotti, que morre aos 41 anos de idade, no dia 8 de dezembro de 1866, dia da festa da Imaculada Conceição. Bernadette ficou mesmo muito triste e escreveu ao seu confessor, o padre Pomian, dizendo: "Eu não poderia dizer a dor que senti quando soube da morte da minha mãe." No entanto, o fato de sua mãe ter morrido na festa da Imaculada Conceição foi um consolo para ela. Além disso, quando esta notícia foi anunciada, Bernadette disse imediatamente: "A minha mãe está no céu." Bernadette nunca procurou publicidade ou fama. Tudo o que ela queria era entrar para uma ordem religiosa e viver uma vida de reclusão. Mas isso estava cada vez mais impossível. Durante muitos anos, Bernadette se viu obrigada a receber todo tipo de visitantes, alguns bem-intencionados. Muitos relataram mais tarde o quanto Bernadette era paciente e gentil para com todos. Até mesmo aqueles que eram mais céticos ficavam impressionados com a sinceridade e simplicidade daquela menina. Ao descrever as visões da Virgem Maria, os olhos de Bernadette se iluminavam com um brilho que não era desse mundo, e isso acrescentava ainda mais credibilidade ao seu testemunho. No entanto, embora paciente com os visitantes, Bernadette estava cada vez mais atraída pela ideia de ingressar no Carmelo. Sim, ela queria ser carmelita,
Mas a sua saúde, sempre frágil, tornava essa ideia um tanto quanto inadequada, pois Bernadette vivia doente e a gente sabe que a rotina de um convento carmelita é muito exigente. Então ela ficou alguns anos a viver ali no hospital com as irmãs. Ali ela foi alfabetizada, foi ajudante de cozinha, prestou auxílio aos doentes e também cuidou de muitas crianças. Bernadette tinha 22 para 23 anos quando ela partiu definitivamente de Lourdes e vai morar na Congregação das Irmãs da Caridade em Neves. Ali, na verdade, era a sede dessa ordem religiosa, né? Neves ficava na região central da França. Bernadette queria, na verdade, do mais profundo do seu coração, ter uma vida de recolhimento e oração. Quando ela chegou a Neves, suas primeiras palavras foram: "Vim aqui para esconder-me." E é entre os anos de 1867 e 1879 que Bernadette vai viver ali a sua experiência de vida religiosa no convento das Irmãs da Caridade de Neves. Esses anos foram marcados pela virtude do desapego de si mesma e o amor ao sofrimento. Nesses 13 anos que ela vai viver ali com as irmãs no convento, 9 anos foram de constantes enfermidades. Além da asma que a acompanhava a vida toda, não é? Tinha também um tumor no joelho que degenerou para uma terrível cárie nos ossos. Apesar desses tremendos sofrimentos, ela também sofria de cólera e tuberculose. Ninguém nunca soube que ela sofria dessas doenças. Em segredo, ela oferecia tudo pelos pobres pecadores, como ela mesma dizia. Quando lhe perguntavam por que ela não ia a Lourdes para curar-se na fonte milagrosa, ela respondia: "Isso não é para mim." Bernadette sabia que deveria se dedicar aos enfermos, por isso, ali no convento, ela dedicou-se a cuidar das irmãs doentes da enfermaria. Ela ficou nesta tarefa até 1878, quando a sua saúde definitivamente começou a ceder. Santa Bernadette sofria de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vida. "Eu não sou boa para nada", disse quando lhe perguntaram o que ela sabia fazer de melhor, não é? Há uma história muito interessante sobre isso no início da vida religiosa de Bernadette. Na verdade, trata-se da cerimônia onde as futuras freiras são nomeadas para algumas funções nos diversos conventos da ordem. Primeiramente, Bernadette teve um período de formação. Havia também outras noviças que com ela também se preparavam para entrar na ordem. E quando terminava a formação, essas religiosas eram encaminhadas a algumas das diversas casas da ordem, né? E a distribuição dessas irmãs pelos diversos conventos da França eram feitos no próprio momento da profissão religiosa. A superiora da ordem, juntamente com o bispo, é quem decidiam o melhor destino para esta ou aquela religiosa recém-formada. Quando chegava o grande dia de professar seus votos, as religiosas se apresentavam diante do bispo e da superiora, e era nessa ocasião que o bispo perguntava à jovem religiosa: "E vossa caridade, para o que é boa mesmo?" Ou seja, de acordo com a expressão francesa daquela época, o que o bispo queria saber era o que aquela religiosa sabia de fato fazer de melhor. Por isso, a expressão comum era dizer: "No que você é boa." Então a religiosa normalmente respondia: "Eu sei cuidar de doentes", por exemplo, né? A outra dizia: "Eu sei cuidar de crianças, costurar, etc." né? Cada uma respondia de acordo com sua experiência ou sua inclinação. E somente depois de ouvir a resposta da religiosa é que o bispo indicava qual o melhor convento para aquela irmã. Depois o bispo entregava-lhe um crucifixo da ordem, um livro contendo a regra e uma carta apresentando aquela nova irmã. E lá ia aquela jovem viver sua vida religiosa no destino que foi indicado. Mas no caso de Bernadette aconteceu algo que era muito curioso, pois este era um caso complicado, né? Porque Bernadette era muito procurada pelas pessoas do mundo inteiro. Nem mesmo no convento Bernadette conseguiu ter a sua privacidade preservada. E sabendo disso, o bispo do convento percebeu que a vida religiosa de Bernadette ficaria bastante comprometida com essas visitas constantes. Então ele e a superiora geral, que era a madre Josefina Imbert, eles combinaram então um piedoso ardil para que Bernadette ficasse sempre ali na clausura da casa-mãe, ou seja, ali mesmo em Neves.
A profissão de fé de Bernadette aconteceu em 30 de outubro de 1867 e sua turma era composta por 44 novas religiosas. Cada uma ia sendo chamada, tendo a cerimônia se repetido com cada uma delas, né? Santa Bernadette ficou então para o fim. E é bom lembrar que enquanto esteve ali entre as Irmãs da Caridade, ela passou a usar o nome religioso de Maria Bernarda. Essa foi uma escolha da própria Madre Superiora para que o mundo, de fato, esquecesse a Bernadette das aparições. E Bernadette, claro, ela aceitou essa decisão com muita humildade. Aliás, Maria Bernarda era o seu nome de batismo. Então, quando chegou a vez de Bernadette se apresentar perante o bispo se virou e perguntou à Madre Superiora se a irmã Maria Bernarda realmente não servia para nada, como ele mesmo havia escutado algumas vezes antes, né? Aqui nós temos algo bastante revelador, é o fato que a jovem Bernadette já possuía a fama de que não tinha mesmo jeito para coisa nenhuma, né? Então a Madre Josefina respondeu ao bispo: Monsenhor, realmente essa daí não é boa para nada. Agora é claro que a Madre Josefina disse isso sorrindo e a meia voz para que poucos ouvissem. E quando Bernadette finalmente se aproximou do bispo para saber em que convento ela iria viver a sua vida religiosa, o bispo lhe perguntou em alta voz: Irmã Maria Bernarda, é verdade que vossa caridade não serve mesmo para nada? Isso é bem verdade, Monsenhor, respondeu Bernadette. Mas então, minha filha, o que é que nós poderemos fazer com você? Eu não sei, Monsenhor. Mas quando eu estava em Lourdes, eu havia dito a Vossa Excelência que eu não servia para nada e mesmo assim Vossa Excelência disse que isso não tinha problema nenhum. Nesse momento, a superiora geral, a Madre Josefina, sugeriu que poderia conservar a Bernadette para cuidar da limpeza da enfermaria. E como Bernadette vivia mesmo sempre doente, aquele seria o melhor lugar para ela, disse a superiora. Bernadette ouviu aquelas palavras como uma sentença e aceitou a decisão do bispo como a vontade do próprio Deus, e disse que iria fazer o seu melhor para ficar ali na enfermaria. E após a cerimônia houve recreação entre as irmãs e Bernadette não se mostrou nem um pouco ressentida ou ofendida por não ter sido enviada para um grande trabalho em algum convento famoso. Pelo contrário, a jovem passou a viver sua vida religiosa ali naquela enfermaria. Foi ali que ela se santificou cada vez mais, cumprindo com humildade a sua missão, ciente de que a sua verdadeira felicidade não era nesta terra, mas no outro mundo, conforme lhe prometera a sua amiga, a bela Senhora de Lourdes. Ao ver o terrível sofrimento de Bernadette, as outras irmãs ficavam sempre preocupadas e perguntavam por que ela não ia até a gruta beber da água da fonte. Afinal, a água era para todas, diziam as irmãs. Algumas queriam até mesmo mandar buscar um pouco da água milagrosa para Bernadette beber, mas a santa dizia que a água de Lourdes era para todos, é verdade, mas não era para ela. E quando a dor física se tornava cada vez mais insuportável, Bernadette suspirava e dizia: Não, eu não procuro alívio, mas somente força e paciência. Enquanto isso, ao lado da Gruta das Aparições, era construído um vasto santuário para acolher os numerosos peregrinos e os enfermos que vinham buscar alívio de suas dores. Em 1877, por exemplo, Santa Zélia Garan, a mãe de Santa Teresinha, ela esteve ali em Lourdes em busca da cura do câncer que a vitimou pouco tempo depois, assim como a gente viu na série sobre a família de Santa Teresinha de Jesus, aqui mesmo no canal. Nesta época da visita de Santa Zélia Garan, Bernadette tinha 33 anos e Lourdes brilhava, mas a vidente parecia desaparecer na sombra da história. No convento, ela vai viver seus últimos anos sem desfrutar de fama, de sucesso e nem de privilégios. Pelo contrário, ali Bernadette era tratada muitas vezes com frieza pelas superioras e demais religiosas. O único privilégio de Bernadette era o privilégio do sofrimento. Ela tudo aceitava como um desígnio da divina providência. Na enfermaria, ela confortava a todos e respondia com aquele sorriso radiante quando lembrava os momentos de bem-aventurança em que estava com a bela Senhora de Lourdes. Quando uma ou outra irmã perguntava como era a Virgem Maria,
Bernadette dizia que a Virgem Santíssima era tão bela que todos os que a veem gostariam de morrer para revê-la. Bernadette faleceu aos 35 anos nesta mesma enfermaria. Seu último suspiro foi aqui, sentada nesta poltrona. No próximo episódio, nós falaremos como foram as últimas horas de Bernadette e o seu legado espiritual.